Irmãos e irmãs, por favor, ainda por um instante, abram suas Bíblias no Salmo de número 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Os irmãos e irmãs podem assentar-se. Esse salmo, segundo a tradição, ele foi escrito por Davi, diz aqui no início do texto, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e foi expulso por ele. Era um momento de grande dor e de dificuldade para Davi. E naquele momento de sua tão grande angústia, ele pediu às pessoas que estavam ao seu redor para que bendizessem ao Senhor com ele. E só um coração realmente maduro consegue, de fato, glorificar e bendizer o Senhor em tempos de grande dificuldade e tribulação. E para mim o segredo para que Davi conseguisse fazer aquilo que era necessário e resistir àquele momento de grande tribulação, está justamente no último versículo que eu li desse salmo. Contemplai-o. Há uma história, amados irmãos e irmãs, sobre a conversão de, segundo dizem, o mais metodista dos calvinistas, porque nós metodistas gostamos muito dele. E essa história começa na Inglaterra, num dia de muita neve. E um diácono se levantou naquela manhã e disse: hoje é domingo, mas há muita neve, não irei ao culto. Não irei ao culto, e certamente ninguém irá ao culto, porque quem sairá? Havia chegado a notícia no dia anterior de que o pastor tinha ficado preso na neve. E naquele tempo, apenas os pastores tinham a prerrogativa da pregação. Então aquele diácono se sentiu também incapacitado de poder atender a demanda que estava ali acontecendo. Porque ele iria chegar à igreja, mas não haveria pastor para pregar. Mas o Espírito Santo o moveu e ele disse: não, eu vou. Ele calçou as suas botas e ele foi até aquela pequena igreja. Ele andou 10 quilômetros na neve para chegar na sua igreja local. E quando ele entrou na igreja, havia uns poucos irmãos. E ele disse: e agora, o que vai acontecer? Cantaram uns hinos. E ele disse: e agora? Vou orar e vou despedir as pessoas para elas irem embora para casa? E ele decidiu abrir a palavra do Senhor. E ele leu a palavra de Deus. E justamente esse texto que falava: contemplai-o e sereis iluminados. E havia ali um visitante que tinha ido na igreja naquela manhã. Um adolescente, 16 anos. E o diácono gaguejou. Ele não tinha convicção assim de como falar. Ele não tinha se treinado para fazer um sermão. Mas ele olhou para aquele jovem. Ele olhou e o coração dele foi tomado de uma convicção. E ele começou a dizer: olhem para Jesus. Olhe para Jesus. E ele disse para aquele adolescente: meu jovem, olhe para Jesus. E na sua biografia, Charles Spurgeon diz: eu olhei. E quando eu olhei, Jesus se revelou para mim. E Ele me mostrou a sua graça, o seu poder, o seu amor. E foi por causa de um diácono metodista que saiu da sua casa num dia de neve e que pregou com temor no seu coração. As comunidades reformadas têm na vida de Charles Spurgeon uma grande referência de um grande pregador. Um homem que serviu a Deus toda a sua vida num quadro de depressão. Servindo a Jesus, sendo tirado da sua cama e colocado no púlpito para pregar e saindo dali, às vezes voltando para o seu abatimento. Porque ele olhou para Jesus
Igreja, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Nesse momento da pandemia, que nós estamos saindo dela, houve grande dor em todo o mundo. Nós nos escondemos dentro das nossas casas e começamos a olhar o mundo, a vida e as coisas, não pela plenitude delas. A nossa vida ficou reduzida a esse quadrado. E se fôssemos um pouco mais ousados, a uma tela maior de um computador. Dali nos chegaram as visões do mundo. E nós começamos muito mais do que em qualquer outro tempo a olhar o mundo através dessa tela. E todas as pessoas, as suas experiências, as suas verdades, as suas dores ficaram quadradas. Todas as pessoas ficaram desse tamanho, reduzidas a uma opinião solta no Facebook, reduzidas a um medo expresso em dor, intermediadas por uma tela que, ao esconder os nossos medos, ressaltou muitas vezes o pior de nós. E nós brigamos, nós discutimos, e nós fizemos coisas horrendas, e acolhemos mentiras, e talvez já não soubéssemos mais discernir. Ou falamos a verdade sem amor. Isso aconteceu em escala global. Porque nós deixamos a contemplação. O mundo se reduz quando a gente não contempla. Quando alguém vai a um museu, se passar rapidamente por todos os quadros, pode ter dito que foi lá, mas não esteve de fato lá. A palavra do Senhor não nos diz que temos que passar pelo Senhor em uma rápida devocional pela nossa manhã. E ainda que gastemos 1 hora do nosso tempo, como João Wesley recomendava que devesse ser o nosso tempo, 1 hora por dia com Jesus, ainda não é suficiente para contemplar. Jesus disse que nós precisamos contemplá-lo, porque existe uma coisa implícita na ideia de contemplação, é que o fato de contemplar nos demanda a olhar geralmente para cima. Para contemplar, nós precisamos nos elevar. Não existe contemplação no rasteiro, só existe contemplação na altura, na grandeza. Contemplem esse Jesus que disse, da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto, quando as cobras vieram, envenenaram e mataram o povo, o Filho do Homem será levantado, e quem olhar para ele vai ser curado. Igreja, olha para Jesus. Nós não vamos encontrar cura naquilo que está quebrado. Essa igreja não precisa de heróis. Líderes, por melhores que sejam, não são heróis. Pastores e pastoras, por melhores que sejam, não são heróis. Políticos, por melhor que sejam, não são heróis. Essa igreja e esse mundo, esse planeta não precisa de mais heróis. Precisa de um curador. Precisa de alguém que nós olhemos para ele e nos cure. Esse mundo não precisa de religião. Esse mundo não precisa de um conjunto fechado de doutrinas. Precisa de uma pessoa, e é Jesus. É Jesus quem dá sentido à religião. É Jesus quem traz vida à doutrina. É Jesus que cura. Nós precisamos de um curador, porque estamos doentes. Um curador é alguém que deve ser buscado. Quando Jesus andou por esse mundo, quase nunca ele tomou a iniciativa de ir lá e ele curar uma pessoa. Talvez eu me lembre aqui do moço deitado e que Jesus pergunta para ele. Jesus não vai lá e cura ele. Jesus pergunta, você quer ser curado? Porque para ser curado eu preciso pressupor e entender que eu tenho uma enfermidade. Eu preciso ir ao médico. Eu preciso ouvir o diagnóstico. Eu preciso aceitar a minha doença. Eu preciso obedecer ao tratamento. Eu preciso me sujeitar aos exames. Eu preciso confiar
que aquela agulha que entra no meu braço, embora doa agora, vai me trazer cura. Que aquele remédio que eu não gosto de engolir, que é amargo, vai me restaurar. Que aquela prescrição que o médico me diz, eu preciso obedecer. Nós precisamos olhar para Jesus. E ao olhar para Ele, ao contemplar, ao reconhecer a face dEle, depois a gente vai precisar passar a ouvir o que Ele diz. Aquele que está levantado na cruz do Calvário diz: eu posso curar todas as suas enfermidades, porque eu as levei sobre mim. Mas as piores enfermidades não são aquelas que estão no seu corpo. As que podem te levar à verdadeira morte são aquelas que estão na sua mente e no seu coração. Contemple Jesus. Quanto mais você olhar para Ele, mais Ele vai entranhar na sua alma. Quanto mais você olhar para Ele, mais Ele vai transformar o seu ser. Olha para Jesus. Nós estamos olhando para as nossas diferenças. Nós estamos olhando para as nossas dificuldades. Nós estamos olhando para as nossas crises. E estamos tentando achar inteireza em coisas que estão quebradas. Nada do nosso caminho como igreja do Senhor vai ser fácil de consertar daqui para frente. Todo mundo sabe que quando alguma coisa está em dificuldade, muitas vezes o remédio é amargo. Mas a palavra do Senhor diz que se a gente ouvir o Senhor, a cura brotará sem detença. A cura brotará sem detença. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Coloque Jesus no seu horizonte e olhe para Jesus. Eu estou falando para mim. Olha para Jesus. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente afunda nas águas. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente se perde na neblina. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente olha para coisas secundárias. Olha para aquele que te chamou. Quanto mais você olhar para Ele, mais você vai ser firmado no seu primeiro amor. Você perde o seu primeiro amor porque você olha para outras coisas e você não olha para Jesus. Você pensa que é a sua interferência que vai mudar uma situação. Você começa a ser antropocêntrico quando você não olha para Jesus. As suas necessidades começam a ser mais importantes do que o seu Salvador, que quer satisfazer as suas necessidades. E eu estava meditando, e eu quero terminar minha palavra com a leitura de uma canção, que eu fui despertada para ela enquanto eu refletia sobre isso. Eu quero dizer para vocês o quanto é profundamente importante para mim trazer essa palavra, porque desde que eu a recebi para trazer nesse concílio, eu pensei muitas coisas sobre o que ela significa e como ela seria recebida. E Jesus continuou dizendo para mim: não importa, olha para mim, e diz o que eu estou dizendo para você dizer. Eu quero curar a igreja, mas eles precisam vir a mim e pedir o remédio. Eu quero o remédio. Senhor Jesus, eu quero mais que o remédio. Eu quero o curador. E essa canção diz: é tão difícil, chama-se Healer, de um grupo americano chamado Casting Crowns. É difícil ver a tempestade soprando tão cedo. É difícil ouvir alguma esperança nas manchetes ou saber o que é verdade. Temos confiado no que está quebrado para nos tornar inteiros. Mas não há nenhum novo resgate chegando, ainda é aquele que nós sempre conhecemos. Precisamos do curador. Não precisamos de outro herói, precisamos do curador. No fundo, todo coração ferido sabe, precisamos do curador. E só Jesus é o curador.
O mundo inteiro está procurando por algo, mas o que precisamos é de alguém. A necessidade é de alguém. E cada estrada leva de volta um nome quando toda busca é feita. Porque não há visão do mundo, nem religião, que pode fazer olhos que não veem enxergarem. Que os olhos do nosso coração sejam abertos para a cura de que precisamos. Precisamos do curador. Não precisamos de outro herói, precisamos do curador. No fundo, todo coração ferido sabe, precisamos do curador. Mais do que conforto, precisamos do rei. Mais do que presentes, precisamos do doador. Mais do que bênção, precisamos da tua presença. Mais do que a cura, precisamos do curador. Só há um curador, e és tu, Jesus. Vem agora, Jesus, seja o curador. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu quero te convidar a olhar para Jesus. Levanta no seu lugar, ajoelha no seu lugar. Vamos olhar para Jesus, igreja. Vamos olhar para Jesus. Nós sabemos que Ele é o Salvador, nós fomos salvos. Clama ao Senhor pela sua cura. Reconheça que você também está doente desde o jardim do Éden. Aquele fruto daquela árvore nos envenenou. Nós estamos doentes desde aquele dia. E Ele deu o seu sangue para nos curar. Seu sangue é remédio. Suas palavras para nos sarar. Suas palavras são cura. Sua presença para nos consolar. Jesus é terapia. Poder para nos redimir. Jesus é salvação. Ele cura. Ele cura.